Hoje eu vou trazer publicações científicas importantes, referências aí de grandes periódicos científicos, revisão de literatura com meta-análise pessoal. A gente está falando aí do filé mignon da literatura científica. Glória a Deus, glória a Deus. Para discutir um tema muito praticado, muito interessante, que seria cadência de movimento ou então a velocidade de movimento, né? Que a gente deve aplicar nos nossos treinos. Qual cadência de movimento é melhor em termos de hipertrofia muscular, em termos de ganho de força muscular, percentual de gordura reduzido e também melhora de condicionamento físico? Não sei. Você sabia, pessoal, que manipular a cadência de movimento altera a identidade fisiológica do meu treino? Que merda, hein? Sabia não? Ou seja, os resultados são diferentes de acordo com a cadência que eu estabeleço. E fique comigo que é esse o toque de malícia, você vai se surpreender. Por um toque de malícia no meu corpo. Então vamos lá, o que seria a cadência ou a velocidade de execução do movimento, pessoal? O que é isso? Imagina que você está fazendo um rosca na musculação e de repente você estabelece uma cadência. 1 segundo na concêntrica e 1 segundo na excêntrica, para 10 repetições com 10 quilos. Então eu estou lá, olha, 1 segundo na fase concêntrica do movimento, 1 segundo na fase excêntrica, 1/1, certo? Em 10 repetições, com a carga aí de 10 quilos, eu tenho aí, olha, 20 segundos de tempo sob tensão, que eu deixei a minha musculatura atuar, certo? Agora, olha lá, se você tem um perfil diferente, você é aquele cara mais lento, né? E de repente você nem percebeu, mas está estabelecendo uma cadência diferente. 3 segundos na concêntrica e 3 segundos na excêntrica. Esse é o tal do mula. Você está lá tranquilo, fazendo o seu exercício, sem preocupar com a vida. Que delícia! Pessoal, olha lá, o tempo que a fibra fica sob tensão, ele multiplica por 3. Caralho, cuzão! E isso altera os resultados? E eu sei lá, porra! É isso que a gente vai discutir. Qual a melhor cadência de movimento? E para isso, vamos com a primeira publicação que diz respeito a qual seria a melhor cadência de movimento, velocidades lentas, velocidades rápidas para o ganho de força muscular. Tudo errado essas perguntas. Então, para começar, eu trago uma evidência do Sports Medicine, um dos maiores periódicos aí que só publica revisão de literatura. Eu trago aqui uma das primeiras revisões sobre o tema cadência de movimento, com meta-análise, pessoal, ou seja, uma nova análise estatística dos artigos encontrados nessa revisão de literatura, né? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Em termos gerais, os artigos eles caracterizavam uma velocidade rápida, 1 segundo na concêntrica ou menos do que isso, e os artigos que falavam sobre intensidade moderada ou lenta caracterizavam a fase concêntrica como acima de 2 segundos de duração. 1, 2. Você entendeu, velho? Essa revisão comportou artigos aí que analisaram uma carga mais elevada, né, de 60% a 80% de uma repetição máxima. E o que essa revisão nos trouxe? Olha, naquele conjunto de artigos, pessoal, existe uma superioridade quando a gente fala de força, independente do público, se é jovem, se é idoso, em ganhos de força para velocidades mais altas. Então, se a gente está pretendendo ganhar força, velocidade mais alta é mais interessante que velocidade lenta. Isso quando a gente está falando nessa revisão, né? Com cargas acima de 60%, que são consideradas cargas aí moderadas para altas, né? Até 80%. Ah, agora eu entendi! Para força, pessoal, não tem tanta discussão na literatura, não. A gente sabe que carga alta, velocidade rápida é mais interessante. Não me diga! E a gente pensar num sistema como super slow para potencializar ganho de força é uma falácia, porque um sistema muito lento, vou te dar um exemplo aí, olha, 4 segundos na concêntrica e 4 segundos na excêntrica, está desprezando completamente a característica das fibras de contração rápida. É mentira! Fibras com características de resistência oxidativa, elas não vão nos ajudar a levantar uma carga alta. Então, não presta muito para isso não.
Agora eu saquei! Então, a gente acaba não ganhando força, a gente acaba reduzindo significativamente a nossa capacidade de produzir força. Então, nada de velocidade lenta, pessoal, para carga alta. Agora todas as peças se encaixaram! Para força, nós sabemos que o melhor caminho é incentivar velocidades concêntricas explosivas, rápidas, né? Se a gente pensa em potência, então. Agora, falando de força com outras características, pessoal, entra aí o princípio da especificidade, que é a gente vai trabalhar a força de acordo com a característica da força que a gente pretende, né? Certamente que sim. Termos de ganho de força, estamos resolvido. Velocidade alta. E aqui cabe uma discussão interessante, pessoal. O que seria uma velocidade visual e uma velocidade neural? Olha lá, você está na musculação observando seu colega malhar e de repente ele está fazendo um supino e ele está tendo muita dificuldade para subir a carga. Esse é o bunda mole! Falou comigo? Não, gracinha, falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Ok? Então você pode pensar, né? Olha, ele está fazendo a execução lenta, né? A velocidade baixa, mas não, pessoal, porque olha só, existe a velocidade neural. Você está vendo o movimento lento, mas as fibras que ele está acionando para levantar aquela altíssima carga são fibras de contração rápida. Então, a velocidade de trabalho neural ela é altíssima, disparado, ok? Então, ó, não consegue levantar alta carga cadenciando o movimento. A cadência ela não existe quando a gente fala de altas cargas e ganho de força. E agora, falando um pouco de hipertrofia, que eu sei que é curiosidade da maioria de vocês que entraram aqui para entender melhor qual a cadência que eu devo aplicar no meu treino de musculação. Muito obrigado, viu, moço? Olha lá, o senso comum ele costumou trazer, né, que preservar a fase excêntrica, fazer a fase excêntrica lenta é o ápice da hipertrofia, né? É a coisa mais interessante para hipertrofia. Mas será, pessoal, que é isso que as evidências nos mostram hoje? Errou! Eu diria que não, viu? Complicou. Eu vou trazer para vocês um outro artigo, outra revisão sistemática, só que agora de 2018, também com meta-análise, e que hoje aí se caracteriza como um dos principais artigos para discutir a cadência de movimento. Yahoo! E antes de entrar mais profundamente no artigo, pessoal, a gente precisa discutir o que são as justificativas que o pessoal usa ora para defender a velocidade lenta na hipertrofia, ora para defender a velocidade alta. Olha lá, como velocidade lenta, você tem um maior tempo que a fibra fica sob tensão. Você lembra daquele exemplo lá no início do programa? Ok. Houve um equívoco. Lá no início do vídeo, quem faz 3/3 vai fazer em 60 segundos, enquanto um outro que fez 1/1 vai fazer em 20 segundos a mesma quantidade de repetição. Então, seria uma justificativa fazer lento para aumentar os tempos que a fibra fica sob tensão. Né? E além disso, pessoal, tá ligado à produção de alta acidose muscular, produção anabólica muito grande e também o grande pump muscular que se formula quando a gente trabalha com esse tipo de cadência. Já a velocidade alta, a defesa está em torno de um maior recrutamento de unidade motora, maior microlesão tecidual ali, rompimento de fibras para construir a massa muscular, pessoal, e consequentemente um maior VTT, um volume total de trabalho, porque você não cai tanto a produção de uma série para outra, tá bom? Que demais! Feito as defesas, o artigo ele vai nos trazer uma caracterização de velocidade lenta e alta muito próxima do anterior, ou seja, 1 segundo ou menos na fase concêntrica para velocidade alta e 2 segundos a mais na velocidade lenta ou moderada, ok? Ok. Os estudos que compuseram o artigo, eles avaliaram sujeitos há mais de 4 semanas com intervenção de treinamento
E, posteriormente, analisaram aí a estimativa mais importante para a gente avaliar se houve hipertrofia, a área de secção transversa. Eu não entendi esse final. Né, o tanto que a musculatura cresceu após as intervenções. Quer dizer, não entendi foi nada. E, pessoal, esse artigo evidenciou o tão pouco de estudos que a gente tem sobre o tema. Foram 6 estudos apenas colhidos, né, pela essa revisão, e desses 6 estudos, todos com indivíduos destreinados, mostrando aí pra gente o grande buraco que a gente tem na literatura científica para nos orquestrar sobre a velocidade de execução. Que papo é esse? Mas eu não vou te deixar na mão aí não, calma lá que a gente vai te dar uma saída pro seu treino, hein? Então, um dos artigos mais interessantes dessa revisão foi o artigo de Nogueira, por avaliar membros inferiores e membros superiores, e avaliou aí com uma carga de 60% de uma repetição máxima. E olha o que esse autor encontrou, pessoal. Fazendo uma sequência de leg press, cadeira extensora, cadeira flexora, supino, tríceps e bíceps, que é algo muito típico num programa de hipertrofia, né? Trabalhando aí também em 60% de uma repetição máxima, e avaliando aquela estimativa, né, de velocidade lenta e alta que eu dei anteriormente, pessoal, esses autores encontraram que Bobagem. se tratando de membros inferiores, o grupo que trabalhou com velocidade alta hipertrofiou 11,3%, enquanto o grupo que trabalhou com a velocidade baixa apenas 5,5%, ou seja, quase o dobro. Só que no total da revisão, isso não foi sugerido como uma diferença significativa. Oh, não! Porque a gente encontrou também outros estudos, o estudo do Tagimoto, por exemplo, que encontrou resultado contrário, 4% a mais de ganho hipertrófico para velocidade lenta. É impressionante. Ficou aí uma incógnita para os membros inferiores. Ah, não, sério? Mas, pessoal, o estudo do Nogueira encontrou que para membros superiores, avaliado aí o bíceps, pessoal, a carga, a cadência em velocidade lenta foi muito superior. Oh, yes! E a partir de então, o estudo trouxe uma grande discussão se para a gente otimizar os nossos resultados hipertróficos, seria interessante a gente trabalhar uma cadência diferente para cada exercício feito no salão de musculação, né? Como assim? Não entendi. Muito relacionada com cada tipo de fibra muscular que cada musculatura comporta. Então, se eu tenho uma musculatura com maior fibras oxidativas, fibras lentas, uma cadência de movimento é mais adequada. Se eu tenho uma musculatura com maior capacidade de fibras rápidas, uma cadência é sugerida, e também de acordo com a individualidade do sujeito, né? Ou seja, é um sujeito que ele tem majoritariamente mais fibras tipo 1 ou tipo 2, né? Complicou. E é interessante, pessoal, porque o bíceps ele é majoritariamente composto de fibras de contração rápida, enquanto o vasto medial, por exemplo, lá do quadríceps, fibras de contração lenta, e o reto femoral, de fibras de contração rápida. Então imagina se a gente consegue otimizar os resultados assim, precisa de conhecer muito de cinesiologia e biomecânica, né, pessoal? Mas, para além dessas hipóteses, o estudo não foi tão conclusivo e também nos deu um posicionamento, um direcionamento claro sobre a cadência melhor para a hipertrofia muscular. Nossa, que bosta! Além do que, pessoal, o estudo apresentava algumas limitações, como o público que era destreinado e também com cargas, que a maioria dos estudos eram com cargas abaixo de 60% de uma repetição máxima, que a gente sabe que é uma carga leve. É só o estudo do Nogueira mesmo que trouxe uma estimativa de carga de 60% de uma repetição máxima. Então, a literatura em si, ela nos traz um buraco, não traz um direcionamento claro. E aí, o que a gente faz com isso então? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Se a gente foge então um pouco das evidências científicas pela falta de uma literatura robusta, né? A gente vai cair na prática do fisiculturismo então. E nos atletas profissionais você vê atletas praticando cadências diferentes, conseguindo ótimos resultados.
Inclusive, pessoal, variação de cadência na própria série. Por exemplo, eu estou fazendo bíceps, eu começo com uma cadência lenta, 3/3, eu estou aproximando da falha concêntrica, que é o meu máximo, e eu aumento a velocidade. Uma estratégia para aumentar o tempo que a fibra fica sob tensão, para a gente conseguir mais uns segundinhos a mais e que, consequentemente, gera um excelente resultado hipertrófico, como a gente já avaliou em artigos aí que vai sugerir sistemas de treinamento. A prática do fisiculturismo, então, ela varia a cadência de movimento entre as séries, durante as séries e também por sessão de treinamento. Não existe uma resposta exata. Faça velocidade alta ou velocidade lenta, que isso é o responsável por otimização dos resultados hipertróficos. Como muita gente pensa que para hipertrofia é só aquela coisa lentinha que a gente tem que fazer. Nada disso, pessoal. Pode ser mais interessante variar estímulos durante a sua periodização, durante o seu planejamento de treino. Ou seja, ora você aplica sistemas de treinamento que tem cadências, diferentes, cadências mais lentas, velocidades mais lentas, ora você aplica sistema de treinamento com uma intensidade mais alta e vai avaliando, vai variando os estímulos. É mais interessante do que ficar estagnado num tipo de cadência só para conseguir hipertrofia muscular. Agora todas as peças se encaixaram. Então, para hipertrofia a gente já está entendido, né? Variação de estímulos, variação de cadência, velocidade de movimento é o mais interessante. A gente tem um buraquinho aí que não é hoje que a gente vai sanar. Vamos para a prática das pessoas bem-sucedidas na hipertrofia e vamos avaliar isso, essa variabilidade de estímulos. Mas você já se perguntou, e para melhora do condicionamento físico e para redução do percentual de gordura, será que existe uma lógica aplicada aí na cadência de movimento responsável por otimizar esse tipo de resultado? Sem dúvida. E agora eu vou ter que sair um pouco das evidências atuais para voltar lá em 2006 e trazer a evidência do Gillies. E esse estudo avaliou 29 mulheres treinadas durante 9 semanas e olha que interessante, eles estabeleceram uma cadência de 2,6 e 6,2. Você explica de novo? Vamos lá, 2,6 pessoal, 2 segundos na concêntrica e 6 segundos na excêntrica. O outro grupo fez 6 segundos na concêntrica e 2 segundos na excêntrica. E avaliando aí, qual a velocidade que a gente tem que deixar mais lenta, pessoal? Não sei. E sabe o que eles encontraram? Nenhuma diferença significativa em ganhos de força, de hipertrofia e de redução do percentual de gordura. A única variável aí que se alterou de um grupo para o outro foi uma variável metabólica, que seria o consumo de oxigênio. Adoro! E o grupo que fez a velocidade lenta liberou mais cortisol, que é um hormônio catabólico, né? Não tão interessante assim. Meu Deus! Sendo assim, se eu quero um treino mais metabólico, com cargas baixas, eu posso realizar uma concêntrica excêntrica 2/2, 2 segundos na concêntrica e 2 na excêntrica, ou então 4 segundos na concêntrica e 2 segundos na excêntrica. Eu estou ativando as vias metabólicas aí. Você entendeu, velho? E pensando em treinos mais tensionais, com mais alta carga, a gente pode fazer o contrário, né, pessoal? Valorizar a fase excêntrica, seguindo a lógica desse estudo que a gente já sabe que dá certo. E para além do intervalo concêntrica e excêntrica, pessoal, em relação à velocidade, o estudo de Moore de 2005 avaliou 115 pessoas treinadas que faziam o rosca Scott até a falha muscular, até a fadiga completa. E, pessoal, eles não encontraram diferenças em ganhos de força, em ganhos hipertróficos ou em perda do percentual de gordura. Mas o estudo encontrou que quem fazia o treino em velocidades mais altas tinha uma melhor resposta no gasto metabólico ao longo do treino. Legal! E também no consumo de oxigênio, melhora do condicionamento físico. Então pode ser, se a gente trabalhasse com uma pesquisa mais a longo prazo, pode ser que o gasto energético fosse um fator que diferenciasse aí na redução do percentual de gordura, mas esse artigo não trouxe diferença. Rapaziada, resumo da ópera.
Então, como conclusão, pessoal, para a gente levar para casa, para a gente guardar aqui, ó, e executar na hora dos treinos. Primeira coisa, quando a gente pensa em cadência e velocidade do movimento, a gente precisa de pensar quais são os meus objetivos. Se eu estabeleço uma cadência determinada, eu crio uma identidade fisiológica aí para o meu treino que vai me trazer determinados resultados, tá? E como a gente já disse, pessoal, se eu quero hipertrofia, uma variabilidade de estímulos é interessante. Se eu quero força muscular, velocidades mais altas, é o mais indicado. E se eu quero melhorar, por exemplo, o meu consumo de oxigênio, minha resposta cardiovascular, a gente trabalhar com velocidades altas também vai promover um maior gasto energético e também um melhor consumo de O2, né, pessoal? Agora que você já está orientado, pegue esses conceitos, experimente nos seus treinos. Se você gostaria de orientação aí para treinamento, a gente tem a nossa consultoria online, ou você pode treinar sozinho, aprender sozinho com a nossa plataforma que está lá na Udemy, link abaixo aí na descrição. E se você gostou desse vídeo, pessoal, clica no curtir, compartilha para a gente impulsionar, construir mais vídeos como esse no nosso canal. Agradeço a escuta e até o próximo tema, ok? Um abraço!